Estamos aqui com a psicóloga terapeuta floral, escritora espiritualista e numeróloga kármica Mara Carvalho, sintonizadora dos florais libertários, e hoje vamos conversar um pouco sobre a trajetória profissional até chegar à canalização dos florais. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite para essa entrevista, fiquei muito feliz, né? E quando a gente conversou sobre como viabilizar essa proposta, e eu dei um tema, né, para vocês, como seria o tema central dessa entrevista, como emergência espiritual e propósito divino, que tem exatamente a ver com essa apresentação que você acabou de fazer, né, de todo esse trabalho que eu desenvolvo a partir, né, do início com a psicologia e até chegar no meu grande propósito, que foi a canalização dos florais libertários. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês hoje. Tá. Então, para que eu possa dizer como que essa parte holística entrou na minha vida, né, eu tenho que contar um pouquinho da minha vida para vocês, né? Eu sou a segunda filha, né, dos meus pais, nasci prematura, de 7 meses, sempre fui uma criança muito pequenininha, muito introvertida, né? Aos 5 anos de idade eu descobri, na verdade, aos 5 anos a minha tireoide parou de funcionar completamente, né? E eu fiquei dos 5 aos 12 anos sem crescer nem um centímetro, né? Minha mãe, por situações da vida, né, não conseguiu detectar que eu naquele momento apresentava algum problema, né? E isso teve uma repercussão grande na minha vida, porque a falta do funcionamento da tireoide provoca realmente um processo até depressivo, e como eu era muito menor do que as outras crianças, sofria muito o que hoje está na moda, né, que é o tal do bullying, né, e então isso teve algumas consequências na minha vida, né, a questão do hipotireoidismo. E a psicologia não entrou na minha vida logo de início. A psicologia veio na sequência, como praticamente um pouco antes de eu entrar na faculdade, foi que eu pensei, através de uma amiga, em ser psicóloga, né? Eu, com mais ou menos 10 anos, eu tinha vontade de ser freira, né? Eu tinha uma avó bastante, como a gente usa essa palavra, beata, né? E sempre na igreja, e as missas todos os dias, era a mãe do meu pai. E eu me inspirava um pouco nela nessa situação. Inclusive, eu morava, quando criança, do lado de uma igreja, né? E com 5 anos, veja só, um dia minha mãe disse que eu sumi e ninguém me achava, imagina, né? Aquele toquinho. E quando o pessoal começou a sair da missa às 6 horas, eu estava lá dentro da igreja, né? Depois, num processo que eu passei, que eu vou contar para vocês, eu entendi por que isso aconteceu, como eu tive a maioria das minhas vidas como freira católica, né? E então, com mais ou menos 10 anos, eu pensei em ser freira, né? Depois eu mudei um pouquinho de ideia e queria ser médica, né? Pensava em ser médica psiquiatra ou médica ginecologista obstetra, né? Mas a vida vai trazendo situações pra gente, e quando eu tinha 14 anos, a minha mãe teve um AVC, né? Perdeu metade do cérebro nesse AVC, e eu, como filha mais velha, acabei tendo que assumir muitas tarefas no cuidado com elas, né? Com ela. Então, isso acabou determinando, né, que eu fosse fazer uma faculdade que fosse próxima da minha casa, aos 18 anos, né? E quando chegou na época, né, eu terminei o meu 2º grau, quando chegou na época de eu prestar vestibular, eu tinha uma amiga, tenho na verdade, né, minha amiga Nancy, ela ia prestar na faculdade de psicologia, né? E ela falou pra mim: por que você não presta comigo? Eu falei, pensava em ser psiquiatra, de repente psicologia pode
ser né, paralelo, acho que dá certo. E eu fui prestar com ela e acabei entrando, né? Inclusive aconteceu uma situação bem peculiar no dia do meu vestibular. Eu tive um sonho que eu acho que já não era um sonho, né? Eu estava com 18 anos. Como se eu tivesse me encontrado com o Chico Xavier no plano espiritual, e ele dizia para mim, você tem uma missão, né? E esse encontro foi uma coisa tão real que, né, ao longo da minha vida eu vi várias excursões indo para Uberaba, visitando o Chico Xavier, e a presença dele era uma coisa tão forte dentro de mim que eu nunca precisei ir lá, né? Depois, no futuro, no processo que eu vou contar para vocês, quando eu escrevi os livros contando o meu processo de emergência espiritual, esses livros acabaram chegando até as mãos do Chico pouco tempo antes dele morrer, meses antes dele morrer. E então eu acabei indo fazer a faculdade e nessa época eu já namorava, né? E acabei me casando no 4º ano da faculdade. Não esperava, e com 3 meses de casamento eu fiquei grávida, né? E a minha filha nasceu, eu estava no final do 8º semestre do curso de psicologia, né? E como o 5º ano é um curso que exige muito mais, é quase como uma residência de medicina, que você tem que ficar na faculdade fazendo os atendimentos, pelo menos na minha época era assim, né? Eu fazia atendimentos durante o dia e tinha aula à noite. Quando a minha filha nasceu, eu não tinha com quem contar, né? Eu não tinha sogra, eu não tinha minha mãe que pudesse ajudar, e não tinha condição naquela época, recém-casada, de contratar alguém para ficar com a minha filha durante o dia. E também eu achei que, pela minha filha ser pequena, eu achava que eu tinha que cuidar, né? Resolvi interromper um pouco a questão da psicologia. E acabei ficando 8 anos afastada, né? E durante esse processo eu tive as minhas 3 filhas em 4 anos, eu esperei elas crescerem um pouquinho. A minha filha mais velha tinha de 8 para 9 anos quando eu retornei para a faculdade, né? Tive que prestar vestibular de novo, porque o vestibular tem um tempo, né, de duração, esse tempo tinha passado, e acabei retornando para a faculdade, eu acredito que na hora certa, porque eu teria me formado com 24 anos, acredito que bastante imatura, né, e acabei me formando com 32 para 33 anos, já mãe de 3 filhas, né, uma senhora casada já há vários anos. Então isso me deu, eu acho que foi o diferencial na minha formação e depois no meu atendimento mesmo, né? Mas o que aconteceu quando eu me formei, né? Quando a minha mãe ficou doente, com 14 para 15 anos, né, toda a minha família começou a buscar respostas, né? Por que aquilo tinha acontecido com a minha mãe? Era uma pessoa boa, nunca tinha feito nada de mal para ninguém, né? Porque de repente acontecer isso e uma pessoa ficar inválida daquela forma e praticamente perder a vida, né? Vegetar praticamente. E nesse caminho, claro, a gente sempre vai buscar respostas no plano espiritual. E eu acabei conhecendo nessa época o kardecismo, né? Que até então eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, quando eu me formei, eu vinha de uma base espiritualista, né? Com uma compreensão da reencarnação, nada muito profundo ainda, mas, não, na verdade, quando eu me formei, eu já tinha feito o curso no Centro Espírita, assim. Eu acabei, nesse período que eu fiquei, nesses 8 anos afastada da faculdade, eu acabei indo, então, buscar mais conhecimentos em função dessa situação da minha mãe. Eu tinha tido uma pequena amostra logo ali na minha adolescência, e quando eu fiquei adulta, resolvi buscar mais informações. E nisso eu fui fazer um curso, né, no Centro Espírita, em Santo André, da onde eu venho, né, e lá era um curso ligado à Aliança Espírita, e
Então, o primeiro curso que se dá de formação, pelo menos naquela época, era o curso de aprendizes do Evangelho, e ficava em torno de 3 anos, né, nesse curso, e na sequência o curso de médiuns mais 3 anos. Então, eu acabei fazendo essa outra, quase que uma faculdade, né? 6 anos de curso no Centro Espírita. Então, quando eu me formei, eu tinha toda essa bagagem, além da psicologia, a questão da espiritualidade, né? A princípio, uma formação kardecista, né? E quando eu comecei a atender, eu comecei a perceber que eu tinha uma forma diferente de atender as pessoas, né? No início, bastante estimulada ou vinculada à forma de atender do meu primeiro terapeuta, que foi o João Carlos Suto, né, a quem eu devo, nossa, uma gratidão imensa. Ele me acompanhou durante 15 anos da minha vida, né, e me acompanhou em todas as fases difíceis, mesmo depois de formada, né. E ele sempre foi uma pessoa muito bacana, que atendia as pessoas de uma forma muito diferente daquela que a gente aprendia na faculdade, né? Porque você aprende, você tem que ser aquela coisa fria, né? Sem estabelecer vínculo, porque senão existe uma projeção do terapeuta no paciente, aquelas coisas técnicas. E eu percebi assim que eu não conseguia fazer isso, né? Todas as pessoas que eu atendo até hoje, eu atendo, eu viro amiga mesmo, e a gente se envolve muito, e não tem como. Algumas pessoas entendem essa minha forma, outras pessoas não entendem. Porque o terapeuta nunca vai conseguir satisfazer todo mundo, né? Como se diz, nem Jesus agradou todo mundo. Então eu também não consigo agradar todo mundo, mas a grande maioria me passa que essa é a melhor forma de ser atendido por alguém, né? A pessoa que se importa realmente com ela e cria um laço tão íntimo que se transforma numa amizade que vai vida fora, né? Como eu tenho pacientes desde a época que eu me formei, quase 25 anos atrás. Então eu percebi que nessa forma de atender, né, baseado também na questão da espiritualidade, ainda não entrando, né, na questão da espiritualidade propriamente dito, mas eu tinha esse referencial para mim. Eu percebia que eu criava uma grande intimidade com os pacientes e que esse era o grande diferencial. Apesar de muitas pessoas me criticarem por isso, né, devagarzinho eu comecei a perceber que essa era a minha forma de atender e que eu realmente não sabia ser de outra maneira. Eu achava que eu tinha que ser eu mesma no consultório, né? Não adiantava eu querer, agora eu vou sentar aqui, agora vai ser a psicóloga que vai falar, aquela coisa formal. Eu achava que não tinha que ser dessa forma e nunca foi, né? Mas dessa maneira eu fui construindo a minha identidade profissional, né? E outra coisa que aconteceu logo no início da minha profissão, chegavam para mim pacientes de todas as religiões buscando orientação espiritual. E as pessoas não sabiam que eu tinha uma formação kardecista nem nada. Bacana. Hoje isso é aberto, né? Mas na época eu não falava nada, né? Aquela coisa ainda bem restrita, a forma como você aprende na faculdade, aquela coisa bem formatada e tal. Mas eu senti naquilo que existia um padrão, né? Puxa vida, por que as pessoas vêm buscar esse tipo de orientação? Então, atendia muitos kardecistas que faziam curso e aí queriam uma orientação de como praticar aquilo que tinham aprendido no curso, né, na sua própria vida. Atendi pessoas budistas, atendi pessoas testemunhas de Jeová, veja só, da congregação cristã, muitos, né? Atendi uma família toda de mormons, porque eu tenho um curso de formação em terapia familiar, né? Então eu comecei a perceber que existia um padrão, né? Puxa vida, por que Deus me manda, né, pacientes sempre com este tipo de queixa? Como praticar as coisas que eu aprendo na espiritualidade na minha vida. E parece que eu comecei a seguir cada vez mais por esse caminho. A vida me levou, né? Não foi uma coisa que eu escolhi deliberadamente, né? E quando eu me formei, a psicologia é uma ciência muito ampla, né? Onde existem muitas teorias que falam da personalidade, da nossa vida psíquica.
E eu acabei optando pela abordagem junguiana, né? A psicologia analítica, que foi um psiquiatra que a princípio trabalhava junto com o Freud, depois ele se desentendeu e criou a sua própria teoria. E o Jung, ele é um cara que ele compreende a necessidade dessa realização espiritual no ser humano, né? Então, eu comecei a conseguir juntar um pouco psicologia com todos esses conhecimentos que eu tinha através da psicologia junguiana, né? Na sequência, eu acredito que com o próprio João Carlos fazendo terapia, eu conheci a terapia floral rapidamente. Ele começou a me prescrever alguns florais, né? Eu comecei a pesquisar e quase que ao mesmo tempo eu comecei a pesquisar também sobre numerologia. Eu não lembro também se foi o João Carlos que me introduziu na numerologia, eu não me recordo, né? Mas eu acabei sendo autodidata, tanto na terapia floral a princípio, né? E depois na numerologia, e comecei a integrar, apesar, né, de a terapia floral não ser ainda uma ciência reconhecida, nem a numerologia, né? Mas eu comecei a integrar tudo isso no meu trabalho, né? Em paralelo, eu fui fazer cursos de especialização, né? Ludoterapia, psicanálise a princípio, a própria psicologia analítica, psicossomática, técnicas corporais, e fiz depois pós-graduação em terapia floral pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui no IBE, que é no Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, né? Acho que ainda existe na Vila Mariana. Então foi mais ou menos dessa maneira que eu fui introduzindo tudo isso, né?